Afinal, o que é o puerpério? Bom, o puerpério, ele é um momento, né, chamado também de pós-parto ou quarentena. Momento transitório e ele começa imediatamente após a saída da placenta. Então, seja parto natural, seja o parto cesáreo, saiu a placenta, começa o puerpério. E ele vai durar na faixa de 45 dias ou mais. Por quê? É o período necessário para que o corpo da mulher volte às condições anteriores à gestação. Mas veja bem, não estou falando aqui de voltar ao corpo da estética, tá? Eu estou falando do corpo, do organismo, da fisiologia do corpo, do funcionamento, os hormônios, enfim, tá? É disso que eu estou falando a respeito do retorno ao corpo anterior à gestação. E no ponto de vista médico, esse puerpério, né, esse retorno ao corpo anterior à gestação, ele pode ocorrer em até 8 semanas. Já no ponto de vista psicológico, emocional, ele pode durar 2 anos ou mais. Então, vai depender dessa mulher, como ela era anteriormente a essa gestação, se ela já tinha um psicológico legal, se ela já enfrentava conflitos anteriores. Então, tudo isso faz diferença, com certeza, no psicológico no pós-parto. Existem algumas fases, tá? E aí, nesse período, ele pode ser dividido em 3 fases. O puerpério imediato, que vai do primeiro dia ao 10º dia. O puerpério tardio, que vai do 11º dia ao 45º, e o puerpério remoto, que pode acontecer com algumas mulheres e é a partir do 45º dia, tá? No início ocorre a constipação. Todas as mulheres cursam, a grande maioria, com constipação nesse período de pós-parto. E é algo que incomoda bastante. A mulher fica irritada, fica com mal-estar, né, gases. E o que a gente pode fazer para otimizar? É a alimentação. Então, assim, a alimentação nesse período inicial, regradinha, com bastante frutas, legumes, que são ricos em fibras, né, ajuda bastante. A mulher precisa beber bastante água. Ela precisa também consumir alimentos com fibras, né? Então, alimentos integrais possuem fibras, e evitar alguns alimentos que podem piorar essa constipação, que seriam frutas constipantes, a goiaba, o caju também, o chamate, né? Esses chás já devem ser evitados por serem estimulantes e também não favorecer a amamentação. Então, de um modo geral, você precisa melhorar o seu aporte de fibras para diminuir essa constipação, tá? A flacidez no abdômen. A flacidez é algo que vai ocorrer. Imagina você tá com uma barriga enorme, tá? Por conta de um bebê que estava dentro de você, o seu útero, ele normalmente fica lá com 30 e alguns centímetros, 32. De repente, ele precisa recuar, ele precisa retroceder e ficar com 7 centímetros. Essa pele que esticou, ela vai acontecer a flacidez. Mas com o passar do tempo, esse músculo, ele começa a ficar na sua posição natural, e essa flacidez, ela começa a diminuir. É claro que também você pode ajudar o seu organismo como? Praticando atividades físicas com um profissional que vá te ajudar e vá fazer exercícios que são direcionados para ajudar na flacidez abdominal, tá? Os órgãos digestivos. Os órgãos digestivos, eles começam a voltar para o lugar, porque é sabido que quando você está gestante, os seus órgãos, por conta do crescimento do útero, do crescimento do bebê na barriga, os seus órgãos, eles ficam um pouquinho desarranjados, né? Eles saem do lugar original. Então, nesse puerpério, os órgãos voltam para o lugar. O útero, ele também volta para o lugar. Então, ele volta para a posição intrapélvica. A ovulação, a partir do 45º dia, do 30º dia ao 45º, já é possível que a mulher ovule novamente. Então, se ela tiver relações sexuais e for fecundada, pode engravidar de novo.
Mas a amamentação, todos já devem ter ouvido falar que a amamentação ela ajuda nessa questão da contracepção. De fato, porque uma mulher, quando ela está amamentando muito ativamente, essa ovulação pode ser retardada. Isso acaba fazendo com que a mulher não engravide. Então, a amamentação no início, quando muito intensa, ela é sim um método contraceptivo, tá? Mas lembrando que várias mulheres engravidam amamentando, porque eu tô falando do iniciozinho, logo assim que a mulher começa a ovular. Então, com 30 a 45 dias, a mulher pode voltar a menstruar, tá? É normal que isso aconteça. Mas também pode acontecer da mulher ficar, né, meses sem menstruar. Isso também pode acontecer. E aí a gente vem falar de uma situação que acomete mais de 50% das mulheres, tá? E como é que você sabe que você tem? São sintomas caracterizados por tristeza, ansiedade. A mulher começa a ficar irritada, muito exausta, insônia, por incrível que pareça, tá? Muitas mudanças de humor. Esses são alguns sintomas do baby blues. Acredito que todas que estão aqui e que já são mães sentiram alguma coisa parecida com isso e algumas às vezes nem sabem do que se trata. É o baby blues, tá? É um sintoma, são sintomas, né, comuns. Eu não sou psicóloga, mas a gente sabe que isso pode acontecer, tá? E é importante que vocês, mulheres, fiquem atentas e as famílias, quem está próximo também fique atento aos sintomas que a mulher pode, né, aos sinais que a mulher pode demonstrar. E quais são os motivos do baby blues? Hormônios. A queda hormonal é comum no puerpério. Com a queda hormonal, os níveis de estrogênio, eles diminuem. E com isso, isso vai afetar diretamente o metabolismo dos neurotransmissores, tá? Que são responsáveis pelos hormônios do bem-estar. Então, dopamina, serotonina, noradrenalina, tudo isso vai estar sendo afetado por conta dessa queda do estrogênio. Sem contar a parte sociocultural. Gente, a mulher, nesse momento, ela está começando a se redescobrir. E são tantas pessoas falando tantas coisas, são muitos medos. Então, ela acaba, assim, sentindo uma mistura de sentimentos, que é esse baby blues. A parte boa, né, se é que possa chamar de boa, é que é transitório, tá? Normalmente ele começa ali 2 dias após o parto, 3 dias, às vezes 1 semana, e ele vai durar 1 mês, tá? Pode ser que passe antes, pode ser que dure um pouquinho mais. O importante também é dizer que num pré-parto, num pré-natal, cuidado com alimentação, com suplementação direcionada, a gente pode minimizar as chances da mulher sentir esses sintomas, porque existem suplementos. Então a gente tem a vitamina D, o ômega 3, tá? A fração do DHA, todas as minhas gestantes, eu sempre indico o ômega 3, porque ele é maravilhoso desde o início da gestação. Então, o ômega 3, a vitamina D, são excelentes para evitar ou para minimizar esses sintomas. O próprio ácido fólico, que muitas mulheres utilizam pensando na questão da formação do tubo neural do bebê, ele não deve ser retirado depois do 1º trimestre. A mulher deve continuar utilizando o ácido fólico, porque alguns estudos já falam da associação do ácido fólico com benefícios para a depressão pós-parto, para esse sentimento ruim que é comum a mulher sentir. Então, o que essa mulher precisa? Essa mulher precisa de compreensão, precisa de amor, de cuidado, de carinho, precisa ser ouvida. A família, os amigos, quem está próximo dessa mulher precisa ficar atento, tá? Ficar atento para poder observar até que ponto isso está sendo um baby blues
ou uma depressão pós-parto. A mulher tem os mesmos sintomas, os mesmos sinais, porém mais acentuados. E alguns estudos falam que se uma mulher com baby blues, ela não for cuidada da maneira que ela deve ser cuidada, pode sim progredir para uma depressão pós-parto. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a depressão pós-parto e nem o baby blues, porque não é da minha competência profissional. Existem os terapeutas, os psicólogos que poderiam falar melhor sobre isso, né? Mas eu quis sim entrar nesse assunto, por quê? Porque para ficar de alerta, tanto para vocês, gestantes ou puérperas, né, mulheres que acabaram de ter filho, quanto para amigos, familiares que vão estar ali junto com essas mulheres quando elas tiverem um bebê, porque é importante que você fique atento, tá? É importante demais que observe esses sinais que a mulher dá, porque mulheres também que têm sintomas depressivos anteriores à gestação, familiares, né, com sinais de depressão, todas essas mulheres, elas têm uma propensão maior a terem a depressão pós-parto. Então, tem que ficar ligado, tem que ficar atento, é importante o acompanhamento profissional. Rede de apoio, super importante, muitíssimo importante ter esse olhar para a mulher, tá? É importante que vocês que estejam, que vão estar ou que estejam próximo da puérpera, né? Da mulher, que vocês fiquem atentos a tudo. E uma coisa muito importante de se falar também, tá? É que você ajude, que você esteja junto da mulher para ouvi-la, para apoiá-la, não para confrontá-la, não para dar a sua opinião se ela não te pediu, tá? É um momento que você tem que estar ali com carinho, ajudando sim a trocar fralda, a dar de repente um banho na criança, a organizar a casa, a fazer uma comida, se for o caso, mas não fazer o que a mãe não quer, a dizer assim, porque na minha época eu fazia assim, isso que você tá querendo fazer é bobeira. Não, gente, é preciso respeito pela maneira que a mãe quer cuidar o filho, tá? O cuidado do filho, a criação do filho vai ser dos pais. Então, nesse momento, é importante que as opiniões só sejam dadas se forem solicitadas. Se não foi solicitado uma opinião que vá em desacordo com o que a mãe deseja, não dê. Se não vai ajudar, também não vai atrapalhar. Então, a rede de apoio é importante, mas ela também pode atrapalhar um pouquinho se isso acontecer. Se a pessoa não tiver aquele chazinho de semancol e achar assim, eu tô ajudando, então eu vou dar a minha opinião. Não, dê opinião se você for solicitada, tá? Se não, só ajude, tá? É importante que você ajude, porque é uma etapa que realmente a mulher vai precisar de apoio. Mas todo mundo falando ali no ouvido daquela mãe não é tão válido assim. Pode deixar a mulher mais estressada, mais confusa com o momento que ela está vivendo. Um grande evento, ele deve ser programado. Então, você programa uma festa de aniversário, você programa um casamento, você programa um batizado, chá de revelação, chá de fraldas, você programa o aniversário de 1 ano, o enxoval do bebê, a decoração do quarto. Só que ninguém se preocupa em programar o puerpério. O puerpério, o período pós-parto, é um evento, tá? Que vai durar um tempo e que precisa sim ser programado. Por isso que eu quis falar aqui com vocês, que eu resolvi fazer essa live com o intuito de alertar e orientar também para, de repente, pontos, né, sinais que vocês precisam anotar e pensar assim, eu preciso me organizar com relação a isso, isso e isso. É muito importante, sim, essa programação, mas eu entendo que é difícil, às vezes, de você programar algo que você nunca viveu. Mas eu tô aqui, assim como tenho falado no meu Instagram, sobre isso, para que vocês que nunca passaram por isso e vão passar, se atentem a alguns pontos que vocês vão precisar ficar mais atentas, tá? E algo que eu acho muito importante, muito mesmo, gente,
é você reservar um tempo para nutrir a sua alma. Eu costumo falar de nutrição do corpo, mas a nutrição da alma, ela é muito importante também. E essa nutrição da alma é importante que ela seja feita antes do pós-parto. Então, nesse momento, é importante, antes de você ter o bebê, que você tenha alguns rituais que vão te favorecer no pós-parto. Então, seja yoga, o pilates vai ajudar muito, a meditação, a leitura, você participar de grupos. Hoje em dia o que mais a gente tem são grupos online e esses grupos facilitam muito, né? Porque você de casa, no WhatsApp, você pode ter uma rede de apoio, você pode trocar experiências, você pode dividir seus medos e isso faz com que a mulher, ela se sinta mais abraçada, né? Ela pensa assim, poxa, eu não tô sozinha, eu não tô com esse medo sozinha, eu não tô passando por essa dificuldade sozinha, outras pessoas também estão passando, é normal. E quando a gente percebe que outras pessoas passam pelas mesmas dificuldades que a gente, têm os mesmos medos que a gente se sente melhor. Pensa assim, bom, eu não sou um ET, né? Várias pessoas estão passando por isso. E outra, numa rede de apoio dessas, numa troca dessas de grupo de amamentação, mesmo que ainda você não esteja amamentando, você pode já pegar ideias, pegar dicas, podem trocar informações. Aquelas mulheres que já são mães de segunda viagem, já pode passar uma experiência, mesmo sabendo que cada filho, né, cada gestação é única, cada pós-parto é único, mas é importante que você tenha essa troca, isso é imprescindível. Então, reservar um tempo para você, antes do bebê nascer, vai contribuir para o seu bem-estar, tá? E isso vai te transmitir uma segurança e uma tranquilidade que só vai te fazer bem no puerpério. Então, reservar esse tempo antes do puerpério vai ser fundamental para o seu puerpério ser mais tranquilo. Porque que coisa boa você estar lá com medo e de repente você entrar num grupo que te passe informações importantes ou que você lembre assim, poxa, mas já foi falado disso lá no grupo e é normal passar por isso. Ou então, quando eu passo por isso, eu sei que eu posso agir assim, que isso vai melhorar. Então, um grupo de apoio, meditação, yoga, pilates, tudo isso vai te ajudar bastante. Então, tenha esse tempo para nutrir a sua alma antes do pós-parto, tá? Porque isso vai ser fundamental. Se vocês começarem a praticar isso, vocês vão perceber. Alimente bem. Tá? Eu não poderia estar falando sobre o puerpério sem falar de alimentação. Se alimente bem e se hidrate. E algo que eu acho muito importante de falar aqui, inclusive para as minhas pacientes, eu fiz um livrinho falando de tudo isso, de dicas. Por quê? Porque o que mais a gente lê na internet é pós-parto, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Caramba, a mulher vai comer o quê? Se ela sai tirando, ela tem que tirar tudo. Tira a carne vermelha, tira leite, tira glúten. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa, ela precisa comer. A mulher, para ela ter leite, produzir leite, ela precisa se alimentar. Se alimentar bem é muito importante. Eu costumo dizer assim, o que você pode comer nesse momento? Vale muito mais a pena orientar tudo que você pode do que o que você não pode. Então você pode de tudo saudável. E aí você vai observar. Se o seu bebê está dando sinais, de repente, de desconforto, se você come determinado alimento, você vai tirar esse alimento. Agora você não pode já começar um pós-parto toda restrita. Não, porque às vezes você comendo glúten, bebendo leite de vaca, comendo derivados do leite, não vai causar problema nenhum para você. Pode ser que outra gestante, que outra puérpera, tenha sim problemas com o leite, precise retirar, mas isso não pode ser uma regra. A gente não pode começar um pós-parto dando muitas regras para essa mamãe. Ela precisa comer, ela precisa ter prazer em comer, então a gente precisa sim dar dica de receitas saudáveis e gostosas, porque essa mulher ela precisa se nutrir e ter prazer, ela não pode estar restrita. E claro, a água vai ser fundamental para a produção do leite, tá? É importante. Essa mulher vai sentir muita sede, mas algumas vezes pode ser que ela
não esteja próximo à água ou então não tenha ninguém perto para pegar. Então a dica básica, tenha garrafinha de água, garrafinhas espalhadas pela casa. Então coloque, se você percebeu que você amamenta na cozinha, na sala, numa cadeirinha, no quarto, enfim, tenha água em tudo quanto é lugar, gente, porque aí tá amamentando, deu sede, não tem ninguém para pegar a água, você tem a sua garrafinha do lado. Então, espalhar garrafinhas pela casa e começar uma alimentação saudável com comidas de verdade. Frutas, legumes, verduras, proteínas magras, né? Evitar fritura, evitar alimentos ultraprocessados, aquelas comidas congeladas dessas marcas famosas aí, cheia de conservantes, de corantes, isso tudo você precisa sim evitar. Agora, comida de verdade, não evite. Você só vai evitar se você e seu bebê se sentirem mal. E aí você sim vai ver aqueles alimentos que às vezes podem provocar gases, o feijão, batata doce, o brócolis, a couve. São alimentos que eles são ricos em enxofre, podem sim causar gases, mas eu não oriento ninguém a retirar de imediato. Coma, faça rodízio. Um dia você come um feijão, um dia você come uma lentilha, come uma batata doce, come um brócolis. Vá fazendo o rodízio dos alimentos e vá verificando como é que vai estar essa alimentação, tá bem? Então, a minha dica é, não retire nada até que seu organismo grite. Fazer planos e ter estratégias. O que seria isso? Você vai listar todas as tarefas domésticas, tá? E vai dividir. Eu diria até que não dividir igualmente. Você deveria dar uma grande parte dela para o seu parceiro, né? Ou parceira, enfim, para a família que está lá te ajudando. Então você precisa entender que você não é heroína. Porque eu sei porque eu sou um pouco assim. A gente sempre acha que a gente é polvo, que pode abraçar tudo. E não, a gente não pode abraçar tudo, tá? A gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente precisa de ajuda, é necessário saber pedir ajuda. E para isso, o que a gente pode fazer, tá? Conversar com a sua rede de apoio. Porque eu falei lá, quando eu estava falando da rede de apoio, que é importante que a rede de apoio, ela ajude e não dê opinião sem ser solicitada. Mas para isso também, você pode já combinar, fazer acordos. Olha, eu gostaria que você me ajudasse com isso, eu gostaria que você fizesse determinada coisa, fala pro seu marido, olha, você vai precisar fazer isso, isso, isso. Então, é importante que as escolhas sejam acordadas, né? Que suas escolhas sejam sabidas pelas pessoas que vão estar te ajudando também, tá? Porque, afinal de contas, ninguém adivinha. Então, se for combinado, não sai caro pra ninguém. Faça rodízio também de amigas. Se você tem muitas amigas, se cada dia uma vai te ajudar, eu sei que nesse momento agora de Covid é mais difícil a gente fazer esse rodízio, né, de pessoas na nossa casa. Mas se você tiver aquelas pessoas mais próximas que você vai ter um contato realmente mais estreito, faça rodízio para não ficar cansativo para ninguém, né? Então um dia seu marido te ajuda, no outro a mãe, no outro a sogra e assim vai. Então pense em tudo isso antes de ter o bebê. É isso que eu quero massificar aqui na cabeça de vocês. Que é importante que vocês pensem nesses aspectos, em todos esses assuntos, para que na hora ninguém fique desesperado. Ainda assim, vai acontecer um desesperinho, mas, gente, outra coisa que é muito importante, praticar sem remorso o zelo e o respeito por você. Eu tive uma irmã que há 3 anos atrás, né? Ela passou pelo puerpério e ela não conseguiu muito passar por isso, por essa fase, né? De praticar o zelo. Eu sei que a maioria das mulheres não consegue. Muitas vezes não tem tempo nem para fazer as necessidades fisiológicas, né? Mas eu tô aqui para alertar e para dizer que você merece sim um tempo para você, uma pausa. Todos os dias é importante que você se dê esse tempo. Isso vai ser bom para você e para o bebê. Não ache que eu sou louca, tá? Pensando assim, a Thaís está falando isso porque ela não tem filho.
Não, gente, eu tô falando isso porque eu acredito, porque eu quero incentivar a vocês a passarem por isso e serem assim, terem esse respeito por você, porque eu também quero fazer isso quando eu for uma puérpera. Eu sei da importância e do bem-estar que isso dá pra mim, pra você, gente, que vai dar pra mim, que vai dar pra você, uma futura puérpera, e também pro bebê, porque você vai estar menos estressada. Você menos estressada, a sua produção de leite é maior. Quando você tá menos ansiosa, menos agitada, o bebê também fica, porque o bebê ele sente tudo. O bebê, principalmente que amamenta, ele vai sentir tudo que a mãe sente. Então, gente, é muito importante que vocês pratiquem esse remorso. Talvez não seja como essa mulher, né? Vocês não vão conseguir ver a foto, mas essa mulher vocês não vão ser essa mulher na banheira. Eu exagerei na foto, claro. Não vai conseguir isso, mas tenha, nem que seja 15 minutos, aquele período que o bebê tirou um cochilo, que você tem alguém ali junto com você, de confiança, para ficar em atenção, olhando o bebê, e você vai tomar um banho mais calma, vai tomar um banho com uma luz, com a velinha acesa, liga uma música, acende uma vela, liga uma música, vai fazer qualquer coisa, vai comer com calma. Tudo isso faz parte de um respeito pelo seu organismo, porque você merece. Você não pode estar ali o tempo inteiro cuidando só do filho, sem dormir, sem beber água direito, sem tomar um banho. Não, isso é importante. Então tire um tempinho, pequeno, mas tire, tá? Vai valer muito a pena para você e para o seu bebê. E algo que eu também acho muito importante e gostaria de alertar aqui a vocês é respeitar os seus sentimentos. Se você tiver com vontade de chorar, chore, tá? Não se sinta culpada por estar se sentindo triste. Se você tiver com vontade de conversar, de desabafar com alguém, converse, fale dos seus sentimentos, tá? Não finja a felicidade, é muito importante isso, porque às vezes a mulher, ela pensa assim, meu Deus, eu quis tanto um filho e agora eu tenho um filho com saúde, cheio de vida e eu tô triste, eu não tô feliz 100% do dia, nas 24 horas. Gente, é normal, tá? Não se julgue, você precisa ser amorosa com você. Ninguém que está perto de você, que te ama, que te compreende, vai te julgar porque você tá triste. Não pode fingir felicidade. Você precisa expor os seus sentimentos para ser ajudada, tá? Isso é importantíssimo. Por quê? Se você for parar para pensar, é um misto de sentimentos. Existe um luto, tá? Pela mulher que você era e que você não é mais. Afinal de contas, agora você é mãe. Você tem um bebê. Então, existe sim um luto daquela mulher que tinha um tempo livre o tempo inteiro para ela e agora não, ela tem outras prioridades. Muitas vezes também tem um estranhamento. Afinal de contas, gente, você agora é uma nova mulher, então você está se estranhando, você está se conhecendo como mãe. E é comum você achar aquilo esquisito e ter medos, ter receios. Por quê? Porque o bebê, você ficou com ele 9 meses na barriga, tá? Mas agora que ele saiu, que ele vai sair, você não conhece. Você conheceu ele na barriga, mas vocês estão aprendendo, os dois, mãe e filho, estão se conhecendo. É um relacionamento novo. Então é normal você ainda não saber se o choro é de fome, se é querendo um colinho só por carinho, se é alguma dor, se é cólica. Depois você vai saber tudo isso, mas no início não. Então é comum você sentir vontade de chorar, querer desabafar, sentir tristeza, isso tudo é comum, tá? Então, não se julgue, seja amorosa com você. Esse é o meu recado para essa questão de você respeitar os seus sentimentos, tudo bem? É muito importante que você passe por esse processo e entenda que tudo isso faz parte. E agora, pra gente chegar na parte que eu gostaria de dar dicas para vocês, planeje-se, tá? Organize-se. E esse planejamento, ele tem que ser anterior. Afinal de contas, a gente está aqui falando exatamente disso.
Vamos lembrar, o puerpério é um evento de meses, tá? Vamos pensar nele como meses. E você precisa programar, organizar essa festa para ela não virar uma festa do terror. E o que você precisa ter? Uma geladeira cheia de comidinhas por dentro e cheia de telefones úteis por fora. Então anote bote telefone da farmácia, do pediatra, do obstetra, da nutricionista, tá? De comidas congeladas saudáveis. Se vocês depois quiserem, eu tenho algumas para indicar, tá? Algumas que vão facilitar o seu dia a dia. É importante que você deixe tudo anotadinho. Então, de repente, o que você pode fazer? Você pode já pensar numa lista. Então já faz umas compras assim de mercado enormes antes de você ter o bebê, para deixar coisas, principalmente as que não são perecíveis, para muito tempo, para que o marido não perca tempo de ir ao mercado ao invés de estar em casa te ajudando. Ou então se organize e peça pelo delivery, que hoje em dia está mais comum do que nunca, né? Fazer compra online também vai te ajudar. E as comidinhas para congelar, gente. Se você, de repente, não pode, né? Não consegue investir comprando comidas congeladas, porque, sinceramente, não acho que seja a prioridade número 1. Você pode fazer isso antes. De repente, você não vai ter alguém todos os dias te ajudando nesse puerpério e você vai precisar comer, tá? Às vezes, eu tô falando aqui pensando numa mãe de um filho, mas e a mãe que tem outros filhos também, que vai precisar cuidar desses outros filhos, tá? Então, para você não se preocupar cada dia com um cardápio diferente, deixe comidinhas prontas. E a dúvida que eu sempre recebo é: que comidinhas são essas que eu posso congelar? Gente, várias comidinhas você pode congelar e duram 2, 3 meses. Que comidinhas são essas? Então você pode fazer, compra carne moída, faz almôndega. Compra frango e faz almôndega de frango. Você bate a almôndega, o peito de frango cru no triturador e você vai fazer a almôndega. Vai temperar e vai fazer almôndegas e vai congelar. Congela cru, tá? Depois você vai tirar e vai botar para assar. Ou o marido vai tirar e vai colocar para assar. Hamburguinhos também, se você pode fazer as almôndegas em formato de bolinha ou em formato de hamburguinhos e deixar um monte congelado. Eu tenho, inclusive, receitinhas, posso passar para vocês. Escondidinho de frango. Então, você pode fazer com batata doce, você pode fazer com batata baroa, você pode fazer com aipim. Então, o que eu sempre oriento? Faz o frango misturado com legumes. Você pode fazer com cenoura, com brócolis, com couve, com repolho. Você pode com espinafre. Você pode misturar nesse ensopadinho de frango desfiado legumes e verduras picadinhas e fazer o escondidinho. Então você vai estar congelando em pedaços, em porções, ou faz já uma porção grande para a família que você saiba que sua família consome. Então, o escondidinho de aipim com carne moída e couve, sempre coloque na proteína, na carne moída ou no frango, ou na carne seca, se você for fazer, sempre procure colocar legumes. E eu sempre gosto de orientar que os legumes eles sejam picadinhos, tipo ralado ou triturado. Por quê? Porque esses legumes, quando são triturados e congelados, eles não ficam com aquela consistência esponjosa. Porque se você pegar um brócolis, um ramo de brócolis e congelar, é bem possível que depois ele fique meio esponjoso quando você descongela. Então, congela picadinho. Congelou picadinho, cru, não vai estragar. Eu sei porque eu faço isso no meu dia a dia, inclusive mostro aqui pra vocês. Então congele repolho roxo, repolho aquele branco, meio verde, congele cenoura, congele brócolis, couve, chicória, taioba, tudo que você gostar, que mais consumir. Vagem você pode picar e congelar, quiabo você pode congelar ele pequenininho para depois fazer. Tudo isso você pode congelar cru, tá? Existem aquelas técnicas do branqueamento para preservar os nutrientes, mas sinceramente, dá um trabalho que talvez você não consiga fazer. Então assim, é melhor você congelar cru e depois utilizar e ter
do que você deixar de congelar cru pensando assim, pode ser que perca nutrientes. Mas depois então você vai comer uma lasanha congelada? Não, é melhor que os nutrientes sejam um pouquinho perdidos, mas que você se alimente saudável. Então tenha congelado, tá? Macarrão, gente, vocês podem cozinhar o macarrão sem molho. Cozinhou o macarrão, guarda o macarrão congelado. E aí, depois, quando for utilizar, joga o macarrão congelado mesmo numa água fervendo. Vai ferver por 2, 3 minutos, o macarrão vai estar ótimo para colocar o molho e ser consumido, tá? Purê de legumes também é uma excelente maneira de guardar os legumes. E não precisa, se você não quiser, você não precisa, quando eu falo purê, você não precisa colocar leite, manteiga, nada disso. Você pode cozinhar os legumes, amassar. Isso pra mim já é um purê. Bota um temperinho, bota sal, bota um pouquinho de azeite se você quiser e você vai congelar. Outra dica. É comum a gente fazer purê de batata doce, batata inglesa, né, de aipim, de inhame. A dica que eu dou é misturar. Misture nesses legumes que costumam ter mais carboidrato, misture com outros que têm menos carboidrato, porque também vai ser mais nutritivo. Então você pode misturar uma batata inglesa com uma cenoura, você pode misturar com chuchu, com abóbora. Então faça misturinhas nos legumes, porque você vai estar tendo uma variedade maior de legumes e você pode congelar. Faz o purê, congela. Dá certo. Eu, que não sou puérpera, faço muito disso em casa e dá muito certo. Como eu falei já, 3 meses. Você pode congelar e vai durar até 3 meses tranquilamente. É importante que você coloque uma etiquetinha, tá? Pra você não ir se perdendo, tá? Então você pode congelar também frango, tá? Com cenoura. Você pode cozinhar o frango em cubinhos ou desfiado. Você pode cozinhar 1 quilo de feijão, temperar e guardar em vasilhinhas. Precisou do feijão? Tira, descongela e utiliza. Tá ali o feijão pronto, cozidinho, temperado. Também para meses você pode fazer isso tudo antes do pós-parto, tá? É importante lembrar isso. A gente está falando de dicas que vocês podem já fazer, atuar antes do pós-parto. Outra coisa, congele frutas, que vai te facilitar. Thaís, mas realmente eu já ouvi você e outras nutris falando que a fruta é muito melhor você comer do que fazer o suco. Concordo, né? Claro que comer a fruta é melhor, mas entre não comer nada e tomar um suco sem ser coado, o que é melhor? Tomar um suco. Então, se você não tiver tempo de repente, comer a fruta, de descascar, deixe frutas congeladas, que aí você bate no liquidificador com um pouquinho de água. Não precisa adoçar, é importante, né, pensar que o mais natural é o melhor, e aí você vai estar ingerindo uma fruta. De repente, realmente, ter que descascar uma fruta, picar naquele momento do dia a dia, na agitação do pós-parto, você não vai conseguir. Mas se a fruta estiver cortadinha, congelada, você consegue bater ela no liquidificador e usar, tá? Outra coisa importante, vocês vão ouvir bastante, dos chás, né? Na gestação, a mulher é proibida de utilizar vários chás, inclusive os mais comuns. Hortelã, camomila, erva doce, erva cidreira. Todos esses chás, na amamentação, eles são permitidos para a mãe, não para o bebê. Então, assim, tenha essa listinha também de chás já disponível antes de vocês terem um bebê, para que vocês saibam o que vocês podem consumir e o que não. Porque, às vezes, o chá ele pode mudar o gosto do leite. E isso pode facilitar o desmame precoce. Então é importante que vocês tenham essa listinha. Eu tenho um post no Instagram que eu falo desses chás que são que devem ser evitados na amamentação, tá? Agradeço a vocês que ficaram aqui, que estão aqui até agora. Então a vocês que não são meus pacientes, mas que precisam de uma ajuda, pode ir lá no direct que eu vou ter o maior prazer em ajudar, em orientar. Às vezes são dicas simples, mas que quem não está vivendo o dia a dia, quem está vivendo o dia a dia da situação não consegue ter essa luz, esse sinal de alerta, né? E a gente que está de fora tem uma visão mais ampla da situação e consegue ajudar com dicas simples, tá? Então, comecem pensando em organizar esse pós-parto de vocês, porque vai ser
super facilitador o dia a dia se vocês se organizarem antes, tá? Programem aí enxoval, chá de revelação, chá de bebê e também programem organização do pós-parto. O puerpério vai ser muito importante e vai ser muito mais fácil se for planejado. Tudo bem?